Nessa aula, nós vamos falar sobre algo que é importantíssimo, tanto antes de você contratar as pessoas, de criar a seleção e tudo mais, como no decorrer da estada das pessoas no seu centro estético, na sua clínica, que é a descrição de cargos. Essa descrição, ela precisa ser bastante completa. Ela precisa, primeiro, mostrar ali quais são as qualificações pessoais que você faz questão que as pessoas que vão trabalhar no seu espaço tenham naturalmente, ou seja, o grau de instrução, a proatividade, se sabe ou não sabe trabalhar em equipe, as características mais pessoais e formação e qualificação, ok? Então esse é o primeiro bloco da sua descrição de cargos. Essas qualificações, ou seja, esse primeiro bloco, você vai precisar colocar todas as características pessoais que você quer que essa pessoa tenha. E você também pode se atentar para que nessa descrição de cargo você coloque como características pessoais aquelas que têm a ver com os valores da sua empresa. Por exemplo, se você quer que, se um dos valores da sua empresa for realização, por exemplo, né, você coloca lá, a pessoa precisa ser uma realizadora, né, uma pessoa que termina tudo que faz. Então, o que você vai fazer? Até lá na sua entrevista, você vai incluir uma pergunta ali. Fala, ó, de tudo que você começa, de 100% que você começa, quantos por cento você de fato termina, né? Fala para mim aquilo que você de fato termina de fazer. Quais foram os últimos projetos que você iniciou e que você de fato terminou, foi até o fim. Isso se você tiver esse valor também na sua empresa, entende? Então você pode colocar ali. Uma outra coisa que você pode destacar na descrição de cargos o seu propósito, a sua missão. Então, para quê? Para entender se na hora de contratar ou no dia a dia ali no trato com o colaborador, se essa pessoa está de acordo com a missão da sua empresa, se a missão dela é próxima da sua, entende? Todos esses cuidados que eu peço para você tomar é por quê? Justamente para você evitar contratar uma pessoa que não tenha comprometimento com o seu negócio, né? Aquela pessoa que a sua missão é ajudar, é mudar a vida das pessoas e a missão dessa pessoa é se divertir, viver a vida plenamente, entende? Não que se divertir e viver a vida plenamente não seja bom, mas não pode ser só isso o propósito de vida da gente, né? A gente precisa fazer parte aí de um todo. Enfim, o que mais? Cada cargo precisa ser descrito nos mínimos detalhes, então por isso que a sua descrição ela precisa estar dividida em blocos. Aqui abaixo eu vou deixar um modelo para você, tá? E eu quero que você perceba que na planilha você vai ter, se você olhar na parte de baixo ali da planilha, você vai ver assim, os nomes dos cargos que eu já sugiro. Alguns eu já deixo preenchidos de lambuja para você e outros você terá que criar do zero, ok? Mas essa descrição de cargos ela tem a estrutura ideal para mim, por exemplo, porque ela é bem dividida. Então eu tenho o primeiro bloco, que são as qualificações pessoais, ok? No segundo bloco é onde eu vou colocar o quê? Quais são as funções principais dessa pessoa. Então a pessoa precisa, vamos dizer que você vai contratar uma esteticista, então você já sabe que ela vai ter que dominar procedimentos faciais, dominar procedimentos corporais, dominar eletroterapia, se tiver algum procedimento específico você coloca ali, ela vai precisar realizar o atendimento ao cliente, a avaliação do cliente, a reavaliação do cliente, contato com clientes inativos, contato com clientes para pós-vendas, ali você já coloca tudo isso. Se você for colocar meta de venda para essa pessoa, você já coloca que uma das funções dela será vender serviços adicionais para os pacientes, os clientes que estão em tratamento, enfim, você já deixa isso muito bem claro ali na descrição de cargos. Depois os outros blocos são atividades secundárias e atividades esporádicas. As secundárias, vamos dizer que você tem uma assessoria de imprensa,
e aí a sua assessora de imprensa te leve para um programa de TV, vai uma vez por mês, por exemplo. Então você fala, eu vou falar lá com a apresentadora e tal, e preciso levar uma esteticista para fazer o procedimento. Então você pode colocar que uma atividade secundária seria acompanhar você em gravações, acompanhar você em eventos, acompanhar, criar eventos, participar de eventos em parceiros. Então você já são ali atividades secundárias. E atividades esporádicas são aquelas que a pessoa só vai ter que fazer se houver algo de muito diferente. Por exemplo, eu vou precisar que a pessoa faça uma viagem comigo, ou eu vou precisar que a auxiliar de limpeza está de licença e eu preciso que cada um limpe sua sala, enfim. Então são atividades esporádicas, então você pode colocar higienização da sala caso falte o profissional responsável, enfim, tá certo? Mas lembrando que funções principais que fujam muito da função real da pessoa pode te gerar um problema trabalhista sim. Então, por exemplo, se você colocar assim, olha, como função principal, você tem que chegar, tirar o lixo de todos os banheiros, limpar, varrer, passar pano, isso não faz parte das funções de uma esteticista, por exemplo. Então, você precisa tomar cuidado com isso, assim. Precisa ser, claro que todos têm que colaborar, mas você pode colocar, por exemplo, como atividade principal, que ela higienize a sala logo depois de cada atendimento. Então, tem que jogar o lençol descartável no lixo de tal forma, tem que higienizar a bancada com álcool, Então, isso sim, porque faz parte ali, entre um cliente e outro, é função dessa pessoa sim arrumar essa sala dela. Agora, fazer limpeza, passar pano no chão, limpar banheiro, isso não pode ser função de uma esteticista, tá certo? Até porque pensa, a pessoa já bota a roupinha branca lá dela, bota o uniforme dela, né? Bota a roupa que ela vai usar ali no dia inteiro para atender um paciente, se coloca no lugar do cliente, do paciente. Você tá lá esperando na recepção, aí de repente a pessoa que vai te atender tá lá toda suada, terminando de limpar um banheiro, passando com pano, com rodo, com vassoura, com balde. Quer dizer, eu particularmente ia ficar... E aí ela vem fazer um microagulhamento em mim. Ai, meu Deus, aí eu ia ficar enlouquecida, né? Realmente ia ficar com bastante insegurança de uma pessoa que tá limpando o banheiro vir fazer o procedimento em mim. Então, você precisa tomar cuidado com isto sim, tá certo? Então, você vai descrever aí todos esses cargos. E é importante que essa descrição não fique só guardada com você. Essa descrição fique de posse fique de posse não, mas que ele tenha o conhecimento. Então, quando você for contratar essa pessoa, antes dessa pessoa começar, você já lê a descrição de cargos junto com ela, para ela... E dê o direito dela questionar, entende? Fala, tudo bem, você concorda com tudo isso aqui? Porque a pessoa nem começou ainda, porque você concorda que se ela não aceita aquelas especificações, é bom você já nem contratar, tá certo? Porque o que eu tô te ensinando aqui nesse curso é que você tenha uma contratação totalmente consciente, ok? E não emocional, uma contratação racional. Para quê? Para que você contratos profissionais que realmente tenham o perfil que atende bem ao seu negócio, entende? Não aquela contratação emocional que você contrata por empatia, por dó, enfim, ok? Então, você precisa ler isso junto com a pessoa, deixa ela opinar, pergunta se ela concorda. A pessoa concordou, você vai virar o papel para ela e vai dizer assim, ó, revisa, por favor, todos os pontos, me pergunte se você tiver alguma dúvida. Sem nenhuma dúvida, você vai escrever ciente e vai rubricar esse papel. A rubrica é aquela assinatura ali, aquela mini assinatura que nós temos, ok? Então, você vai pedir para essa pessoa rubricar essa descrição de cargos, porque ela está ciente de que aquelas funções descritas fazem parte das funções dela, das obrigações dela, ok? E é importante também que esse colaborador ele tenha conhecimento pleno que você quer que ele tenha, principalmente, e se você ainda não sabe que você quer, eu vou te dizer agora, mas eu quero que o nosso colaborador tenha o chamado CHA. O CHA é uma sigla que significa conhecimentos,
habilidades e atitudes. Ou seja, é um triângulo perfeito. Por quê? Porque conhecimento sem habilidade não funciona muito. Quer dizer, eu sei que existe, eu conheço a teoria, mas eu não tenho a habilidade de fazer, né? E da mesma forma que não adianta eu ter o conhecimento, ou seja, eu sei como fazer, né? Ter a habilidade que é eu sei fazer, eu consigo fazer, se a pessoa não tiver a atitude. E o que é a atitude? É o realizar, de fato, entende? Então, é muito importante que você tenha nessa pessoa esse tripé de características: conhecimento, habilidades e atitudes. Uma coisa sem a outra dificilmente vai te ajudar, porque tem gente que tem atitude, mas não tem conhecimento, não tem habilidade, então não vai te ajudar, ok? O que te ajuda é a pessoa que tenha o chá. Então grava essa sigla que ela é bem importante para você. E aí, relembrando, essa literatura, ela deve ser feita junto com o novo contratado ou quantas vezes forem necessárias durante a estada do colaborador aí no seu centro estético. Ok? Porque muitas vezes as pessoas esquecem, né? Fala, eu li vagamente, eu não prestei atenção. Então eu falo, ó, vamos lá, eu vou te passar feedback hoje, essa coisa você não tá fazendo, mas a gente vai falar de feedback mais tarde, tá bom? E esse material não precisa ficar com o colaborador, porque tem gente que já entra na sua empresa, por incrível que pareça, já pensando em se precaver, né? Então ela já começa a juntar uma pasta de materiais e tal para um possível processo. Infelizmente, algumas pessoas já entram com essa mentalidade e a gente sabe que não é a ideal, tá certo? Então, ela não precisa. Você fala, não, esse é um documento interno, não pode copiar, porque ele pode sofrer alterações. Quando sofrer alterações, você será o primeiro a ser informado, ok? Mas se você quiser anotar alguma coisa que seja importante para você, fique à vontade, tá bem? Isso pode ser feito. Então, era isso que eu queria falar para você para que serve a descrição de cargos, ok? Para você ter isso muito bem esquematizado, que é para a pessoa fazer ali no dia a dia, para que ela fique ciente e para que te ajude tanto na seleção de pessoas, como também te ajude no dia a dia, ali nas reuniões, nos feedbacks que você for passar para o seu colaborador, tá certo? Então, eu vejo você na próxima aula.